Tudo está no seu lugar. Tudo está indo bem. Tudo está caminhando. E diante disso tudo, nós dizemos: incrível, tudo é incrível. Para a glória de Deus, puxa o ar. Solta o ar. Puxa o ar. Solta. Obrigado, Pai, pelo fôlego da vida. Obrigado, Senhor, por estar de pé. Obrigado, Pai. Se inicia mais um mês 3 de 2026, e aqui nós estamos. A cada mês, nós buscamos estratégias, E desejamos um mês melhor do que o mês anterior. Isso está correto. Dentro da linha de pensamento humano, a gente tem esperança de dias melhores. Mas dentro disso tudo, nós buscamos ter a confiança nele, que habita no nosso homem interior, que nos elegeu nele bem antes da fundação do mundo, e que diz: confia em mim de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Com isso nós dizemos: vamos viver o melhor dia, a melhor semana e o melhor mês de nossas vidas. Mas nada vai mudar se vocês não mudarem. E na maioria das vezes a gente repara na força do vento, nas ondas do mar. A força do vento são os desafios, as ondas do mar que nos joga para um lado, para o outro. São os desafios internos e externos também. O vento, a força do mar, está dentro. O mesmo sentido. E quando a gente repara nisso, a gente começa a ter a dúvida que isso não significa que nós não tenhamos que ter dúvida. Sim, a dúvida faz parte da vida. O medo, o erro também faz parte da vida. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós buscamos mudar todos os dias aqui, porque o processo é evolutivo. A maturidade precisa chegar na minha vida e na vida de vocês. E o canal é filtro da graça de Deus. Então nós filtramos, e no meu íntimo eu estou entendendo que Deus está falando comigo, e no de vocês também. E com Pedro e os discípulos, Jesus quis ensinar sobre a fé e sobre a dúvida. Preste atenção nessa leitura aqui. Está em Mateus, capítulo 14. O subtítulo de Jesus anda por sobre o mar. Eu vou ler o verso 27 para dar o sentido daquilo que eu quero falar sobre a dúvida, sobre o medo, sobre a mudança interior e exterior que nós temos que exercer nesse mês de março. Vamos lá. No 27 ele diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. Porque Jesus aparece para eles e eles estão no barco, o barco começa a se distanciar e com isso Jesus faz o quê? Todos, a maioria de vocês já deve ter ouvido essa história, que Jesus anda sobre o mar e eles ficam perplexos ali e diz assim: o que é isso? É um fantasma? E tal. E Jesus diz: não, sou eu, não temas. E responderam-lhe Pedro no verso 28, Pedro diz assim: olha aí, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A história nos diz que Pedro andou sobre as águas. Jesus nos chama
a encarar os desafios, o medo, a dúvida que Pedro e os discípulos estavam tendo aqui. E nesse momento a gente fica reparando na força do vento, do mar, joga para um lado, joga para o outro, os desafios da vida. E Deus diz: confia em mim, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Mas não, você não, porque no mês passado, porque ontem, você sabe, né, que essas coisas nunca vão mudar, nunca vão mudar. Porque nada muda se você não mudar. E o desafio foi posto aqui para os discípulos. E aqui, ó, olha só. Ele disse: vem, né? E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, no verso 30, ele diz assim: reparando, porém, na força do vento, nos desafios, no que aconteceu no mês passado, será que não vai acontecer hoje de novo? Não, meu amigo. Confia em mim, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Teve medo e, começando a afundar, a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E a gente grita todos os dias: ajuda-me, Senhor, me tira dessa situação. Mas nada muda, meu irmão, se você não mudar. Ele já lhe tirou. O pensamento é esse. Você é vencedor. O pensamento é esse. Nós já vencemos essa batalha. Esse é o melhor dia. Mas está faltando isso. Esse é o melhor dia. O Senhor é meu pastor. Ele não falta comigo. Ele me faz caminhar em passos verdejantes. Me guia por águas tranquilas. Mas o medo, a dúvida, o erro, a angústia, a ansiedade, tudo isso nos tira do direcionamento do Pai. E Jesus disse, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quem nos deu o fôlego da vida? Quem nos deu a vida? Quem nos deu o presente? Mas você nunca teve dúvida, Sandro? Tive e continuo tendo, mas ela não pode ser maior, ela não pode permear mais do que os pensamentos que vêm do alto. Todos os dias, quando eu ligo a câmera, eu medito na palavra, eu trago para mim e eu propago para vocês. E digo sempre: tudo é incrível, hoje é o melhor dia, mas eu planejei e não foi como eu quis. Não deu certo, amanhã vai dar. Depois da manhã vai dar. Ah, mas você sabe, não sei de nada. Eu sei que ele disse: vem. Não olhe para o vento. Não olhe para a brabeza do mar, dos desafios da vida, dos pensamentos negativos. Tire tudo isso. Não duvide. Mantenha-se firme. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. E nós dizemos, tocando na mão do irmão Sandro, seu irmão em Cristo, tudo até amanhã na permissão do Eterno. Tudo. Linda semana, lindo mês de março para todos nós. Graça e paz.